Uma consistência tola é o duende malicioso das mentes pequenas. Tudo ao seu redor parece exigir uma versão de você que não é real. Há palavras que você diz sem acreditar, papéis que interpreta sem sentir. A vida vai se tornando um teatro e, em algum momento, o personagem engole a pessoa. Este vídeo é um corte, um silêncio no meio do ruído, um espaço para questionar quem você se tornou e por quê. Com a ajuda de Friedrich Nietzsche, vamos explorar a ideia de tornar-se quem se é, não como uma meta, mas como uma libertação, uma ruptura com as mentiras que você aprendeu a chamar de identidade. Nietzsche não veio aliviar a sua rotina, ele veio confrontar sua existência, e talvez agora seja o momento de parar de repetir e finalmente começar a viver. É aí que Nietzsche entra, não como um guia, mas como um terremoto. Suas palavras não afagam, elas expõem, porque sua missão nunca foi agradar mentes adormecidas, mas incendiar consciências que já não suportam viver anestesiadas. Para ele, a maior tragédia não era o fracasso, mas a omissão de si, a traição diária à própria essência. E se há uma ideia que atravessa toda a sua filosofia, é esta: tornar-se quem se é. Não como destino, mas como revolução interna. Não como conforto, mas como ruptura. Porque ninguém desperta impunemente. Ninguém se torna inteiro sem antes sangrar o que é falso. Friedrich Nietzsche não escreveu para consolar. Ele escreveu para despertar. Suas palavras não são almofadas, são martelos. Porque às vezes é preciso destruir as ilusões para que o verdadeiro eu tenha espaço para nascer. E essa é talvez a mais profunda provocação nietzschiana, a de que ninguém nasce pronto. Nascemos como uma possibilidade, como uma semente. Mas cabe a nós decidir se vamos florescer ou apodrecer. O problema é que o mundo não quer que você floresça como você é. O mundo quer que você se encaixe. Desde cedo nos ensinam a nos adaptar, a seguir padrões, a agradar os outros. Aprendemos que sermos nós mesmos pode ser perigoso. Então trocamos autenticidade por aceitação, coragem por conformismo, liberdade por segurança. E quando percebemos, já estamos longe demais de casa, longe demais de nós mesmos. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho. É quando a maioria, por medo, por comodismo ou por conveniência, escolhe seguir o caminho mais fácil, o da obediência, o da mediocridade disfarçada de virtude, o da mesmice travestida de moral. E nesse caminho, a singularidade de cada indivíduo é sufocada em nome de uma normalidade que ninguém realmente entende, mas todos obedecem. Mas Nietzsche também apontou uma saída, uma possibilidade de resgate. E essa saída passa por um processo doloroso, mas necessário. A destruição de tudo aquilo que você não é, porque o verdadeiro eu não se encontra, ele se constrói. Ele emerge das cinzas de tudo aquilo que foi imposto, herdado ou temido. Ele nasce quando você ousa dizer não ao mundo e sim a si mesmo. Mas escolher o próprio caminho exige uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar. Coragem para decepcionar aqueles que esperam que você continue obedecendo. Coragem para ser mal interpretado, rotulado, rejeitado. Coragem para falhar sem aplausos, para errar sem manual, para andar sem mapa. É a coragem de abandonar o conforto do coletivo para enfrentar o silêncio do próprio quarto. De seguir em frente mesmo quando tudo em volta grita para que você volte a ser o que sempre foi. Porque o processo de individuação, como Jung mais tarde chamaria, é tudo menos confortável. Não é uma jornada em grupo, é uma travessia crua, íntima, visceral. É caminhar entre os escombros do que você não é mais, sem ainda saber o que vai se tornar. É rasgar a pele do personagem, arrancar as vestes da expectativa e parir, com dor e lucidez,
uma nova versão de si, uma que não nasceu pronta, que não é ideal, mas que finalmente respira com verdade. Nietzsche dizia que o ser humano é algo que deve ser superado, e ao dizer isso, ele não pregava arrogância, mas transformação. Ele nos chamava a abandonar a versão domesticada de nós mesmos, a superar o homem-máquina, o homem-cópia, o homem que apenas sobrevive. Ele falava do além do homem, do Übermensch, aquele que vive a partir de si e não a partir do mundo. Esse novo ser não obedece regras externas, mas escuta sua própria lei interna. Não se submete a ideais herdados, mas cria seus próprios valores. Ele não busca aprovação, ele busca verdade, e por isso ele assusta, porque pessoas livres sempre assustam os que ainda vivem presos. Mas esse caminho não é rápido, nem fácil. Exige atravessar o deserto. E Nietzsche sabia disso. Por isso escreveu: você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos é parte do processo. A dúvida, a dor, a crise, tudo isso faz parte da transformação. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de transmutá-lo, de usá-lo como matéria-prima para criar uma vida com sentido. Nietzsche viveu isso na pele. Não escreveu do conforto de um gabinete cercado de certezas. Escreveu entre dores de cabeça violentas, crises nervosas e uma solidão que poucos suportariam. Foi rejeitado pela academia, ridicularizado por seus colegas, ignorado pelos leitores de sua época. Seus livros mal vendiam. Suas ideias, tidas como perigosas ou incompreensíveis, ecoavam no vazio. Ele assistiu sua vida se esfarelar por dentro e por fora. Sua saúde mental se deteriorava. Seus afetos se afastavam. E mesmo assim, ou talvez por isso, continuou escrevendo. Continuou cavando fundo, mesmo quando tudo ao redor desabava. Porque para ele, trair o que acreditava era pior que qualquer sofrimento. Nunca se rendeu ao conforto das mentiras coletivas. Nunca suavizou suas ideias para caber onde não havia espaço para elas. Nietzsche não foi um filósofo teórico. Foi um homem dilacerado por dentro, lutando para não desaparecer dentro de si. E essa luta se tornou sua obra. Sua vida foi a própria encarnação de sua filosofia, um eterno tornar-se, um compromisso radical com a verdade, mesmo que ela doesse, mesmo que ela isolasse, mesmo que custasse tudo. E é isso que ele pede de nós. Não que sejamos como ele, mas que tenhamos a coragem de parar de representar, de abandonar tudo o que é imitação, tudo o que é performance, de recusar a versão editada de si mesmo, que foi moldada para caber em lugares estreitos demais. Nietzsche nos chama a esse retorno ao real, a esse momento brutal de sinceridade em que olhamos no espelho e não conseguimos mais sustentar a farsa. Ele pede que sejamos quem somos quando ninguém está olhando, e mais ainda, quando todos estão. Porque é fácil ser autêntico no escuro. Difícil é sustentar essa verdade sob os holofotes da expectativa alheia. Ele nos desafia a abrir mão do personagem. Não por orgulho, não por rebeldia vazia, mas por respeito ao que é vivo dentro de nós. Porque cada vez que você silencia o que sente para manter a aparência, você se distancia mais da sua própria história. E talvez não exista ferida maior do que viver como se fosse outro. Nietzsche propõe uma vida que não se explica, se vive, que não se ajusta, se afirma, mesmo que isso custe conforto, mesmo que isso custe gente, mesmo que isso custe tudo que não for verdade. Nietzsche nos convida a parar de fugir de nós mesmos, a silenciar o barulho de fora para escutar aquilo que, lá no fundo, sempre soubemos, que fomos feitos para viver de forma íntegra, não aceitável, que não nascemos para agradar, mas para existir com profundidade, mesmo que isso custe olhares atravessados, julgamentos ou a própria estabilidade. Porque viver tentando agradar
é apenas uma maneira disfarçada de desaparecer. E talvez o maior gesto de liberdade seja esse: se permitir existir inteiro sem precisar de permissão. Tornar-se quem se é não é um destino, é uma escolha diária, uma batalha constante entre o que o mundo espera de você e o que você sabe, no fundo, que precisa ser. É dizer sim à dor, ao vazio, à incerteza, mas também à liberdade, à criação, à autenticidade. É abraçar a contradição, aceitar o desconforto, dançar com o caos. É deixar de ser reflexo e tornar-se fonte. É deixar de repetir e começar a criar. É deixar de ser cópia e tornar-se causa. É morrer para o personagem e nascer para o ser. Um nascimento sem aplausos, mas com verdade. Sem plateia, mas com sentido. Sem garantias, mas com presença. E quando isso acontece, algo muda. Não fora, mas dentro. O olhar se torna mais firme, o silêncio mais confortável, a solidão mais digna, e a vida finalmente deixa de ser uma prisão para tornar-se um palco. O palco onde enfim você deixa de atuar e começa de verdade a existir.